Voltamos para mais um bloco do programa A Polêmica, aqui pelo canal 25 da Via Cabo, Terceira Via TV. Estamos aqui com Sérgio Mendes e Macou, lembrando sempre a você dicas, elogios e críticas ao programa, programapolêmica@gmail.com. E agora, para todos vocês que não têm a assinatura da Via Cabo, nós temos também todas as entrevistas do Programa Polêmica no YouTube. Basta você procurar Programa Polêmica e você terá lá detalhadamente, bloco por bloco, todas as entrevistas na medida do possível. Depois que elas saem do ar, elas vão diretamente para o YouTube para que vocês possam trabalhar melhor as apreciações e as análises feitas pelos nossos entrevistados. Tem um ditado antigo, vocês vão me dizer se ele vale até hoje ainda. Só se ganha política ou fazendo serviços de assistência social ou com dinheiro. Qual é a situação da oposição hoje? Olha, é lamentável, Cláudio, que isso esteja acontecendo. Não é Campos, não é um fenômeno isolado em Campos. Isso acontece no país inteiro. Se toma lá da cá, essa política. Mas eu penso o seguinte, eu penso que esse modelo ele está cansando, ele vai se esgotar. Os dois que eu coloquei, tanto de assistência quanto de dinheiro para a campanha? O que está acontecendo especificamente com Campos Goytacazes, vamos partir por aqui. Você pega em 1988, o garotinho ele se elegeu, na época não tinha 2 turnos, ele foi e ganhou a eleição. Logo depois eu fui sucessor dele. Você teve 113 mil? Eu tive 119 mil. Eu tive 69% dos votos válidos. Depois o garotinho volta na minha sucessão, ele teve 72% dos votos válidos. Depois vem Arnaldo teve 65%, 66% dos votos válidos. Depois retoma a Rosinha, agora por último, depois desse governo dela, e que foi bem sucedido, então foi bem sucedido, que ela foi reeleita, mas ela ganha com 61,7%. Está havendo uma queda. Tá? Eu não tenho e com 2 bilhões de arrecadação que era na eleição passada municipal. Então, esse modelo está cansando, está esgotando. Eu não tenho a menor dúvida com relação a isso. Há um sentimento na população de Campos de uma renovação, de uma mudança dessa terceira via. Eu acho que é uma questão de tempo. E aí, só para fechar, quando você fala o que está faltando à oposição, eu discordo daqueles que dizem que a Frente Democrática não levou a lugar nenhum. Eu discordo. Eu acho que a gente vinha cumprindo um papel importante, a gente vinha denunciando as mazelas do governo, e aí Macou colocou muito bem, eu acho que a gente tem que sentar à mesa, reorganizar esse movimento, para a gente, em grupo, a gente afinado, a gente retomar esse trabalho. Nós tivemos uma conversa há poucos dias atrás com a Odisseia, com o Eduardo Peixoto, falando nesse sentido, que está faltando agora a gente sentar à mesa e colocar isso para frente. Para não fugir o foco da pergunta, essa política tradicional do trabalho de assistência, não estou falando não só do assistencialismo, não, trabalho de assistência mesmo, de serviço prestado e dinheiro, ainda são as molas propulsoras da candidatura de qualquer pessoa no país? Olha, infelizmente, não só do país, como do você é de um estado partido do que trabalha Rio, com muita bolsa. Trabalha com muito essa... cheque. Exatamente. Esse assistencialismo, esse excesso de assistencialismo, eu estou com problema no dente, oficial, né, oficial, institucionalizado pelo governo federal, né, Casa Minha Vida, Bolsa Família, Cheque Cidadão, restaurante popular. Há um excesso no Brasil disso aí. E isso aí os políticos também se aproveitam. E eu sou radicalmente contra, mas contra mesmo. Eu não faço esse tipo de coisa. Mesmo você sendo membro do PT, você discorda da intensidade desse serviço? Frontalmente. O fato de eu ser do PT, eu não tenho que dizer amém a todas as ações do PT. Eu discordo. E se não gostarem de mim, que me tire do partido. Mas eu não concordo com isso. Radicalmente contra a minha filosofia de vida. Excesso, estou falando assistencialismo necessário, não. Esse excesso. Né? Então, para mim, está passando os limites. Segundo, a questão do dinheiro, de compra de votos, essa questão, eu falo sempre com meus amigos, pessoal da minha roda de amigos, companheiros de partido, o cara para ser candidato hoje tem que abrir uma agência de emprego, em primeiro lugar. Em segundo lugar, tem que abrir uma clínica, um hospital,
ou formar uma tropa de médicos, assistentes sociais, enfermeiros, para atender as demandas da população, que são inesgotáveis, diga de passagem. Em terceiro, instituíram aqui em Campo, não sei de quem instituiu, mas eu estou revoltado com essa história, fico revoltado, é a das ONGs. Todo mundo tem uma ONG que quer dinheiro de ONG. Aí você pergunta, a sua ONG é filantrópica? Não. É de utilidade pública municipal, estadual, federal? Não. E como é que você quer dinheiro, rapaz? Como é que vai arranjar dinheiro para a sua ONG? É uma coisa assim, Essa ONG promíscua. não seria o primeiro passo para a candidatura de alguém? Eu não sei, rapaz. Acho que não é para Abrigo viver às custas dele. Eu não tenho muito papo na língua, não. Ah, isso é antipolítico. Estou me lixando. Antipolítico uma ova. A política é coisa séria. E transformaram a política no mercado persa. Essa que é a questão. Isso tem que acabar. E vai começar com a gente aqui. De uma forma ou de outra, nós vamos instituir uma maneira de trabalhar as candidaturas sem precisar de assistencialismo barato e sem precisar de compra de voto, de boca de urna. Outra questão importante, Sérgio, e aí eu queria começar por você, porque teve essa experiência administrativa. Eu fui muito criticado quando levantou-se essa bandeira em defesa dos royalties, e eu falava que além de manter os royalties, porque existem contratos em vigor, esses contratos têm que ser mantidos, mas que era uma boa oportunidade de se discutir outras formas de sobreviver sem os royalties. Porque, por exemplo, o Ferreira Machado ter 90% da sua funcionalidade focar às custas dos royalties, plantadores de cana, como diz o diretor de lá, fechar em 30 dias se não tiver os royalties. E por aí vai. É extremamente preocupante. Então, eu abri a questão da discussão de você buscar outras fontes alternativas dentro do governo, de arrecadação, para que um dia você possa não depender tanto dos royalties. Como era na sua administração e qual a leitura que você faz com relação a essa questão dos royalties? Você é a favor da manutenção? Você acha que tem que ter uma discussão paralela, buscar novas fontes? Qual a sua opinião? Olha, Cláudio, só voltando um pouquinho Claro. àquela pergunta anterior, que eu acho importante, é o seguinte. Betinho já dizia, o saudoso Betinho, quem tem fome tem pressa. E eu não sou contra as políticas compensatórias. Eu só acho que o foco do governo não pode ser a política compensatória. O marketing do governo não pode ser a política compensatória. E o que eu percebo dos governos, de um modo geral, é isso. É que eles dão Bolsa Família, cheque cidadão, e que isso aí é a tônica do governo. Mas não há uma preocupação desses governantes em tirar esta população desta dependência. Não há qualificação, não há busca de mercado de trabalho. Isso interessa, essa dependência direta do governo, justamente para na hora do voto, olha, se você não votar na gente, você vai perder a Bolsa Família, você vai perder o cheque cidadão. Isso precisa acabar. E o que deixa a gente também triste, e a gente assim, um pouco descrente, por exemplo, o exemplo que aconteceu em 2008, a Operação Cinquentinha, deu em quê? Aconteceu, o Bacô, no artigo dele, abordou isso. Deu o quê? Mas vocês estão cobrando isso, o Ministério Público, a Justiça, o andamento desses processos, por exemplo? Já está na Justiça, está na Justiça, existe um inquérito feito pela Polícia Federal, já está nas mãos do Ministério Público, existe um processo em andamento, ouvindo testemunhas, falta agora é punição exemplar. Doa a quem doer, seja do pequeno, do simples, ao grande, a quem engendrou isso aí, a quem foi o mentor disso aí. Que não adianta pegar só lá o cidadão. Essa senhora lá de Morro do Coco, eu esqueci o nome dela agora, que disse, uma vez eu tive com ela, ela falou, Sérgio, eu nunca mais faço isso. Fazer o quê? Eu estou com a vida toda enrolada, denunciei essa manobra que foi feita de compra de voto, estou envolvida no processo, mas não vai dar em nada. Você sabe o que eu vou... Ela falou isso comigo, estou falando a verdade. E sabe o que eu vou fazer na próxima vez? Eu vou vender meu voto. Para quê? Não vai dar em nada. Então, o cidadão comum... Acho que há uma sensação de impunidade. É esse o sentimento de impunidade. Então, isso que precisa acabar. Mas, para isso, como existe o político, o político que compra voto, existe também o eleitor que vende o voto. Esse ciclo vicioso precisa acabar. Nós precisamos rediscutir isso aí e termos um novo comportamento nas próximas eleições para romper com essa dependência. Esse é o aspecto. E com relação aos royalties, claro, eu sou a favor
de que nós tenhamos, não é um direito nosso, são compensações previstas na Constituição brasileira para que nós possamos diminuir o impacto social, diminuir o impacto ambiental das ações da Petrobras, da exploração do petróleo da região. Agora, sem dúvida nenhuma, o que me preocupa, Cláudio, com essa montanha de dinheiro que a prefeitura tem, não se chama a sociedade civil, não se chama a inteligência desse município, a academia, para discutir uma alternativa em termos de ciência, tecnologia, busca de novas empresas. É isso que está faltando. E se há, às vezes, um ensaio do governo municipal de procurar o IFE ou a UENF, mas é justamente procurar para atrelar o IFE ou o ENF ou qualquer uma outra instituição dessa que o valha, mas para atrelar aquela instituição à sua política, aos seus interesses, e não respeitar as decisões internas da universidade na rediscussão do desenvolvimento regional. Não só de campus, regional. Eu acho que é essa a grande discussão que nós temos que ter e buscar essas alternativas. E aí eu vejo com muita tristeza o abandono do Fundecam, que foi uma medida muito interessante, muito boa, que trouxe resultados e que eu estou sentindo que está sendo relegada pelo atual governo. Isso é preocupante. Outra questão importante também é a questão referente ao material da Expoente, que tem causado aí uma série de polêmicas no município já há mais de um mês. E a última notícia, né, o programa está sendo gravado hoje, é que o Tribunal de Contas do Estado vai noticiar a Secretaria de Educação do município, a Joilza Rangel, para prestar alguns esclarecimentos. Isso não é um processo judicial, é apenas uma notificação administrativa, para que ela apresente, se quiser, defesa com relação aos questionamentos, inclusive de materiais comprados com licitação, depois comprados sem licitação, né? E eu queria saber, primeiro começando com o Macol, a questão da educação em campo, nós colocamos aqui inicialmente da questão do IDEB. Agora, o seu partido, da pessoa do Marcão, tem sido um dos integrantes dessa frente reivindicatória com relação a satisfações com relação à questão do Expoente. Qual a leitura que você faz da Prefeitura de Campos ter a possibilidade, como as outras prefeituras, de receber um material do MEC gratuito e optar por um material por uma empresa que já recebeu aproximadamente 20 milhões? Para não ser injusto, o líder do governo na Câmara, o Paulo Irano, disse que os materiais não são os mesmos, né? Mas qual a leitura que você faz dessas contratações? E depois ainda teve outra empresa, a Ataca Brasil, que também recebeu quase 2 milhões para material didático. Qual a leitura que você faz da educação e dessa questão da Expoente, que o PT está se postando bem informativo na Câmara de Campos? Bom, vou começar pelo início da primeira pergunta, a questão dos royalties, Sim. né? Como é que ficaria, a questão sem royalties, como é que vai se tocar esse município. Eu costumo citar sempre um conto oriental, que Paulo Coelho, né, se carregou de popularizar aqui no Brasil, que é daquele guru com o seu discípulo. Antes que saiba, é guru mesmo, hein? Indiano é guru, não é guru não. Eu sempre esclareço isso, porque acho que eu não sei o que é guru, não, é guru mesmo. E ele estava com o discípulo dele, fazendo uma peregrinação, e passaram por um sítio. E nesse sítio, pobreza total, ofereceram leite já quase azedo para ele, para tomar de noite, uma sopinha muito rala. E no dia seguinte acordaram, tomaram café da manhã também, um café bem frugal mesmo, né? E aí seguiram a viagem, despediram da turma e ao sair do sítio, o discípulo penalizado virou para o mestre e disse: "Ó mestre, o que podemos fazer para ajudar essa família?" Ele disse: "Está naquela vaca ali? Pô, empurra ela no precipício." "Maluco?" Você não perguntou? Empurra no precipício. Coração sangrando, o discípulo foi lá e empurrou a vaca. Empurrou a vaca, embora, seguiram a viagem. 4 anos depois voltaram pelo mesmo caminho. Chegaram, o sítio estava florido, todo plantado, dezenas de vacas, bois, cabrito, porco, uma coisa, um progresso enorme, não? E aí, é o mesmo sítio? Rapaz, é o mesmo sítio. O discípulo perguntou ao mestre. Chegaram e perguntaram, aí foram bem recebidos, comeram bem, dormiram bem, lençóis de linho, né? 800 filhos daquele egípcio. Né? Aí o cara perguntou: "O que aconteceu aqui?"
Nós passamos aqui há 4 anos atrás, estava tudo ruim. Aí o chefe da família disse, rapaz, aconteceu um desastre que você nem imagina. A vaca caiu no precipício e morreu. E aí, o que você fizeram? Bom, aí tivemos que trabalhar, né? Temos que trabalhar. Royalty é muito bom, excelente, ninguém quer perdê-los, muito menos eu, ou qualquer campista, porque é direito nosso, constitucional. Agora, pô, ficar só esperando o leitinho da vaca e não fazer nada por isso. Como é que Campos sobreviveu esse tempo todo? Como é que os municípios, tipo Campinas, por exemplo, que não tem royalty de petróleo, né? Tira por Campos mesmo, a construção do Ferreira Machado, a construção do Sim. Palácio da Cultura, Sandu, Santa Casa. Saldanha Marinho, Santa Beneficência. Casa, Beneficência, Tinha Trianon, 26 usinas de açúcar hoje. fábricas de... A 3, tinha fábrica de tecido, né? Estão reduzidas a 3 usinas. O que é isso? É falta de visão administrativa, falta de planejamento, falta de visão de futuro. O problema aqui é que, eu também disse no artigo, pensa-se só nas próximas eleições. As próximas, as futuras gerações, que se danem. Vamos garantir que nós vamos ter o voto porque nós estamos fazendo assistencialismo barato. Volto a dizer, barato. Por quê? Não está levando a formação de nenhuma geração capaz de se autossustentar. Chegou a filho do cara rico, nasce um berço de ouro, aí morre o pai que trabalha, e aí como é que fica a família? Vira mendigo, porque não tem capacidade de se autossustentar. Então, fechando essa questão e voltando à segunda pergunta que você fez, é muito fácil de entender o que está acontecendo, né? Por que Campos não usa os programas federais? Não só na educação, como na habitação. Minha Casa Minha Vida do governo federal, feito através da Caixa Econômica, de 0 até 6 salário mínimo. Por que não é usado aqui? O que falta? Porque não quer prestar conta? Eu não sei qual é o que se passa na cabeça dos gestores do município. Por que não usar, né? Minha Casa Minha Vida? Por que não usar um material didático que é elaborado por especialistas, conhecedores do problema? Aqui em Campos se foge da academia, se foge do saber como o diabo foge da cruz. E não é de hoje, não. Isso é desde tempos antigos. Né? Desde o Arnaldo, para não voltar muito tempo atrás, porque antes também não tinha, né? Desde o tempo do Arnaldo, Maomé disse o seguinte, né? Buscai o saber, nem que seja na China. Pô, ele estava lá em Meca. A China era longe para dentro. O saber aqui não precisa andar muito, não. É 3 quilômetros até o ENF. 1 quilômetro, talvez, até a UF. A IFE é 200 metros da prefeitura. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos aqui com Macomo Salem e Sérgio Mendes.